Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou falar sobre a escola literária Parnasianismo. Antes que vocês notem, eu já vou falar, ó, caiu aqui minha máscara, eu vou ter que colá-la novamente. Antes de começar a falar sobre essa escola literária, eu já prometo que este vídeo será rápido porque há pouca coisa para falar. O contexto vocês já conhecem bem, porque sobre ele eu já falei nos vídeos anteriores das escolas estéticas, romantismo, realismo, naturalismo. A gente ainda está no século XIX e ele é um movimento, sobretudo, na área da poesia. Antes de entrar no assunto de fato, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, que curta este vídeo, comente, compartilhe, me diga o que vocês conhecem do parnasianismo, no Brasil, fora do Brasil, enfim. Essa interação e esse engajamento que a gente gosta. Parnasianismo, século XIX. Ele surgiu na França, assim como o romantismo, acho que o naturalismo também, na França. Aliás, século XIX, a França é o grande, né, locus de cultura. A Inglaterra era um país de destaque neste momento por razões econômicas. A gente está pensando, econômicas e políticas, né? A gente está pensando em Revolução Industrial, a gente está pensando também no imperialismo e tal. Havia imperialismo dentre os franceses? Havia, né? Na partilha da África, os franceses ficaram ali com o quinhão. Politicamente, a França também estava em efervescência, né? A gente teve várias revoluções no século XIX, e também era imperialista, né? Ali na partilha da África ela ficou com um bom quinhão. Mas, para além deste contexto político-econômico, que era o grande boom lá na Inglaterra, a França ela se desenvolveu muito em termos estéticos, principalmente em termos literários, né? A gente viu o quê? Realismo, naturalismo e agora parnasianismo são movimentos literários e alguns até estéticos surgidos lá, um contexto assim efervescente. Tanto é que nós conseguimos nos lembrar de muitos autores, escritores franceses e poucos ingleses, né? É assim, a maioria que a gente conhece desse período é da França mesmo. Flaubert, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Balzac, Zola e vários outros, né? Ingleses a gente já conhece menos. A não ser que estude, né, literatura inglesa mesmo, ele conhece mais, tá bom? A Inglaterra, ela se destacou muito no romantismo, né, principalmente na poesia. Embora na Inglaterra também a gente tivesse grandes autores, romantismo a gente teve Keats, né, poetas, a gente também teve Charles Dickens, Jane Austen nesse período. Os franceses foram mais impactantes em termos de inovação e inclusive proposição literária, certo? Tanto é que a gente até estuda mais Flaubert, Madame Bovary, Victor Hugo, Balzac, Zola, que os demais. Não é que os outros não são importantes, não são famosos, não produziram coisa boa. Produziram, mas não teve muita inovação literária na produção deles. Na França, sim, tanto é que, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo surgiram lá. E o que prega o parnasianismo? Eles se voltam ao classicismo, aos valores clássicos. Aliás, parnasianismo vem de Parnaso. Parnaso, na mitologia grega, era o lugar onde ficavam os poetas. E aí a gente já tem uma informação importante sobre o movimento. É um movimento, né, uma escola literária, sobretudo de poesia, voltada para a poesia. Não conheço nenhuma produção em prosa do parnasianismo. Assim como no realismo, a grande produção realista estava na prosa, contos e romances, no parnasianismo, na poesia, né? Talvez isso tenha sido motivo, inclusive, para surgir o parnasianismo, né? Eles quiseram, talvez, né? Isso é especulação minha, gente, nunca li isso em lugar nenhum. Mas talvez eles quisessem ali valorizar a poesia que já não estava ali com o realismo, o naturalismo. A poesia já não tinha grande destaque, não tinha muita inovação nesse aspecto. E aí o que eles pregavam, né? Se a gente está falando de
volta aos valores clássicos, a gente está falando de rigor em métrica, em rima, em ritmo, todas essas coisas. Então, um rigor formal. E se é uma escola literária que preza pelo rigor formal, o melhor gênero para essa escola se desenvolver é realmente a poesia, né? Então, os versos tinham que ser, assim, cuidadosamente metrificados, né? Versos alexandrinos, sobretudo. A forma poética, o soneto era o que prevalecia, era a preferência. Um rebuscamento das palavras. Eles não primavam pelo conteúdo do que era dito, né? Eles, ao contrário do romantismo, eu vejo um erro muito comum as pessoas acharem que os parnasianos faziam poesia e aí eles retomavam o romantismo, né? Os poetas românticos e tal. Não, eles não retomaram o romantismo. O romantismo, ele rompeu com o classicismo, não nos esqueçamos disso. E não só por isso, mas o poeta parnasiano, ele não idealizava, né? Ele era contrário a essa idealização romântica, aquele sofrimento, aquela coisa do poeta que sofre. Não, ele era blasé, ele primava pela forma, o conteúdo não importava tanto, era um rebuscamento da forma, sem aquela emoção à flor da pele que a gente percebia nas poesias, nos poemas românticos. Então, percebam, é um retorno ao classicismo, não adere ao romantismo, rejeita o realismo, né? Porque em algum sentido são escolas literárias, até opostas, né? Ou o objeto dessas escolas se opõe. E se opõe ao realismo, consequentemente se opõe ao naturalismo também. Já que o rigor é na forma, além dessa métrica, ritmo, rima, né? Eu já falei soneto, sobretudo versos alexandrinos. As palavras também muito bem escolhidas, muito bem cuidadas. E se há tanto rigor assim na forma, fica trabalhoso o conteúdo ter essa preciosidade, né? A gente tinha um rigor na forma e no conteúdo em poetas como Dante, como as poesias clássicas, né? Naturalmente clássicas, não neoclássicas, e mesmo porque eles levavam assim, décadas até para construir uma obra como Eneida, Os Lusíadas, Eneida, a Divina Comédia. Aqui não, a gente está falando de poemas curtos, mais aderentes ao contexto, que não tinham tanto primor pelo conteúdo assim. Inclusive, depois, quando serão criticados futuramente, principalmente no modernismo, a principal crítica é essa de falar e não falar nada. Tem um rebuscamento vazio, né? O rigor formal que não leva a lugar nenhum, né? A principal crítica é essa. Tanto é que vocês devem ter visto aquele vídeo em que eu fiz pílulas de interpretação, Os Sapos, do Manuel Bandeira, que foi apresentado lá, declamado na Semana de Arte Moderna, e ele está ali satirizando os Parnassos, com esse rigor pela forma. Falei que o movimento surgiu na França, certo? Agora, uma coisa que vocês podem se perguntar, mas como surge esse movimento assim, do nada, propondo o oposto, né? Assim, do nada. Se a gente teve ali o realismo, se a gente teve ali primeiro o romantismo que rompeu com o classicismo, mas aí tinha lá todo o seu idealismo e tal. Aí veio o realismo, que também, né, já estava ali, a ruptura com o clássico já estava posta, aí ele se opõe ao romantismo porque não aderiu à idealização, vamos ao mundo real, tal. Naturalismo, idem. E aí, por que vem um movimento nessa escola literária pregando o oposto, né? Que voz dissonante é essa? Por que surgiu? O que havia naquele contexto que fez surgir algo diferente da tendência? Ora, a gente consegue entender isso melhor se a gente pensar no nosso momento atual, se a gente pensar em política. Ora, a gente estava aqui num momento mundial, não é só no Brasil, de luta por direitos, diversidade, valorização da diversidade, politicamente correto, não sei o que. Aí, de repente, um movimento se insurge, um movimento contrário a isso tudo, né? Neofascistas, pregando exatamente o oposto. Eu acho que tem um grupo sempre dissonante que se enche daquilo
que estão acostumados a ouvir e não concordam, aí resolvem romper, né? Vamos mudar, por mais que seja um grupo menor, é um grupo que impacta, é a voz dissonante, fazem isso porque discordam e querem se expressar, ou às vezes fazem para aparecer, ou enfim, um monte de... Há N questões aí. Não estou comparando parnasianismo ao fascismo, gente, por favor, não é isso. O que eu estou comparando é o que está em jogo para surgir vozes dissonantes, né? O que há no contexto que faz surgir voz dissonante, né? Ideologias contrárias à tendência. Nenhum movimento, nenhuma ideologia, nada atinge, impacta a todos de maneira igualitária. Ou melhor, nem precisa ser de maneira igualitária, isso não há mesmo, mas nada impacta a todos, não há adesão de todos, nunca a nada. Não existe, a rigor, não existe totalitarismo, né? Não há nada com o qual todos concordem. Isso não existe, legal. E ainda bem, né? E ainda bem. Então, falei para vocês que o parnasianismo surgiu na França. Quais os poetas representantes deste movimento? Um movimento não tão expressivo quanto os demais, principalmente porque não havia produção em prosa, né? Então, talvez vocês não conheçam os poetas. Eu mesmo conheço um deles, assim, de ouvir falar, acho que já li alguma coisa. O principal é o Théophile Gautier. Talvez vocês não tenham ouvido nunca. E olha que ele é o mais famoso, né? Os outros, então, que eu nem vou lembrar, muito provável que vocês não tenham nem ouvido falar. Eu não conheço, e olha aqui, sou formada em literatura francesa, eu só conheço de ouvir falar, mas nunca li nada e tal. E no Brasil, o que a gente tem? A gente tem, né, claro que esse movimento aconteceu aqui também por um período bem curto, assim, uns 10, menos de 15 anos, entre 10 e 15 anos, assim, no finzinho do século XIX, tivemos aqui alguns poetas parnasianos, e o principal dele é o Olavo Bilac. Vou mostrar aqui para vocês este livro do Olavo Bilac de poesia. Eu tenho ali umas coisas do Olavo Bilac, mas é tudo em prosa e tal. E aqui, poesia. Eu vou ler, abrir aqui, ó, numa página, eu vou ler só os títulos dos poemas que aqui estão, ó. A Velhice de Aspásia, A Rainha de Sabá, A Morte de Orfeu. Vocês percebem já que os temas são clássicos, né? Morte de Orfeu. Vou ler aqui uma estrofe. Houve gemidos no Ebro e no Arvoredo. Vou ler aqui uma estrofe, lembrando que eu não sei ler poesia, eu não sei, eu não sirvo para declamação, hein? Então, relevem. Houve gemidos no Ebro e no Arvoredo, horror nas feras, pranto no rochedo, e fugiram as mênadas de medo, espantadas da própria maldição. Luz da Grécia, pontífice de Apolo, Orfeu despedaçada a lira ao colo, a carne rota ensanguentando o solo, tombou e abriu-se em música o chão. Aqui eu li duas estrofes, não, a gente percebe a temática clássica, tá falando da mitologia grega e tal, e aí tem aqui uns termos que a gente nem consegue identificar. Ebro, Mênadas, tá tudo em maiúsculo, então a gente pensa que já é nome próprio, mas vai saber, né? A gente tem licença poética também, que eles podem colocar em maiúsculo o que eles acharem melhor. E tá falando aqui de Grécia, Apolo, deuses, uma realidade muito distante, não só da nossa realidade hoje, mas da realidade do século XIX. Percebam, o realismo tratando de coisas imanentes, fazendo crítica à condição de vida miserável, à realidade, aos desdobramentos da Revolução Industrial e tal. E esses aqui se voltam para um passado remoto de coisas efêmeras, mitológicas, né? Aquela coisa está assim num nível de abstração voando tão alto das coisas comezinhas, né? Então, acho que para muitos o poema Parnaso, para muitos o poema parnasiano era uma forma assim de se desprender da realidade. Não só para quem fazia esses poemas, produzia essa poesia, os poetas em si, mas para quem gostava. Então, é uma forma de se desligar.
É como a gente hoje tá vendo ali o noticiário sobre guerra, corrupção, política, a situação política no Brasil e no mundo, e tá muito pesado. A gente vai ver um vídeo no YouTube de graça, fazer rir e tal, para conseguir ter uma sobrevivência emocional, né? Conseguir passar pelas coisas. Então, parnasianismo foi isso, essa escola estética que primava pela forma, pelo rigor formal, a escolha das palavras, os temas clássicos, a forma clássica de produzir poema, de produzir literatura. Então foi uma escola breve, pelo menos aqui no Brasil, foi mais breve aqui no Brasil do que na França, né? Durou pouco tempo, finzinho do século XIX. E logo depois ela foi substituída, em termos ideológicos, pelo pré-modernismo, em termos estéticos, até para continuar no mesmo gênero, pelo simbolismo, que é a próxima escola que nós vamos ver. Certo? Me digam o que vocês conhecem, se vocês gostam dessa escola literária, o que vocês acharam, o que vocês se lembram de ter estudado na escola, porque na escola a gente estuda um pouquinho disso tudo, né? Me digam aí o que vocês lembram, o que vocês gostam, do que não gostam, qual é a referência que vocês têm. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e